Olá pessoal, eu me chamo Paula Dantas, estamos aqui com mais um episódio do The Best Cast, que é o podcast aqui na Bélgica. E eu estou bem feliz que ela disse o sim, que vem aqui para dar a sua participação no The Best Cast. Temos aqui uma convidada, ela é psicanalista, ela é paulista e está aqui morando na Bélgica, aqui na Europa, já há 14 anos. Que ela era a pessoa indicada para falar desse tema tão delicado e tão necessário, que é a Síndrome de Ulisses, que ele atinge a maioria dos imigrantes. E eu trouxe sim a nossa psicanalista Débora Santos para falar sobre esse assunto. Olá, doutora Débora, tudo bem? Finalmente! Conseguimos! Como é que está você? Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada, um prazer enorme estar aqui também. Ai, que legal! E hoje temos esse tema que eu achei assim, bastante interessante trazer, não fugindo muito do tema, do propósito do The Best Cast, né? Que é sobre o imigrante, mas ela também vai falar um pouquinho sobre... Eu também já dei uma entrada aqui sobre a trajetória dela, brasileira de São Paulo. Fale um pouquinho sobre você, doutora. Débora Santos, muito prazer para quem não conhece, sou terapeuta psicanalista, também mentora de mulheres e trabalho também com uma vertente bastante sistêmica nos últimos anos. E estou aqui na Bélgica fazem agora 14 anos, morando, exercendo a psicanálise na Bélgica mais nos últimos 5 anos oficialmente. Em morar na Europa eu sonhava antes, sério mesmo, eu não sonhava em viver tudo que eu vivo hoje. Foi realmente a minha história que me trouxe até aqui. Eu cheguei em 2011 aqui na Bélgica, no intuito de mudar, transformar totalmente a minha vida. Eu tenho um histórico bastante extenso de relacionamentos abusivos, foi o que me impulsionou a estudar, a entrar para o mundo do autoconhecimento. Eu entrei para este mundo terapêutico no intuito de me tratar. E acabei me apaixonando tanto pelo conteúdo, me apaixonando tanto pelos resultados que trouxe na minha vida, me aprofundando tanto que as mulheres chegavam em mim e perguntavam: nossa, Débora, o que você fez? Qual que foi a virada de chave? O que mudou? E foram mesmo muitos anos de estudos, muitos anos de desafios para eu decidir e assumir este lugar de terapeuta, de mentora de mulheres. E hoje, com muito orgulho, posso me apresentar como tal e ajudar tantas mulheres que passam por desafios, inclusive pela Síndrome de Ulisses, que ainda é um diagnóstico ainda não reconhecido, mas muitas mulheres passam por isso e nem sabem, né? Eu, como terapeuta psicanalista, não tenho o direito de diagnosticar, mas tenho o direito de direcionar, trazer mais clareza sobre os sintomas e trazer soluções sobre como reagir, interagir, mudar a visão, expandir a consciência sobre o assunto e ter uma vida saudável, mesmo fora de casa. Perfeito. E agora eu digo, e quem de nós, imigrantes, que não tem um pouco dessa síndrome de Ulisses? Eu digo logo, eu tenho e muitos sinais, né? Muitos sinais da síndrome de Ulisses. Eu acredito que a maioria, né, para não dizer todo mundo, a maioria dos imigrantes sofrem, que se apresentam com sintomas simples, como ansiedade, sentimento de depressão, desequilíbrio, afeta muito o cognitivo, afeta muito a memória. Vamos chegar lá nos sintomas. Vamos. E você vai falar sobre cada um desses. Sim. E agora, somente para esclarecer, o que é a Síndrome de Ulisses? Porque tem gente que está perguntando, mas esse assunto... O que será? A Síndrome de Ulisses, nada melhor do que a nossa psicanalista para explicar. Então, esse termo, Síndrome de Ulisses, foi definido pelo psiquiatra José Bachotegui, que é lá na Universidade de Barcelona. Esse termo foi definido ali pelos meados dos anos 2000. Antes disso, não era reconhecido como Síndrome de Ulisses. Por quê? Porque a maioria dos profissionais da saúde mental definiam isso ou como uma depressão avançada ou como transtorno pós-traumático, depois de tantas mudanças, tipo, saiu da cidade, né, natal, sofreu tantas mudanças e sofre esse transtorno pós-traumático. Só que a Síndrome de Ulisses, esse psiquiatra da Universidade de Barcelona, José Bachotegui, ele percebeu que ia muito mais além do que a depressão em si só e este transtorno, que tinha outros fatores muito mais intensos, muito mais explosivos, que se manifestam em imigrantes precisamente. Então ele decidiu dar este termo, identificar para que seja reconhecido como tal, porque é realmente uma síndrome à parte. Envolve depressão, envolve transtorno, envolve, mas não é só isso. Existem outros sintomas que se manifestam de maneira muito intensa e explosiva e que precisava de um termo à parte, precisava de um diagnóstico à parte. E assim
que ele chegou neste ponto de nomear esses sintomas, essa síndrome como de Ulisses. E por que Ulisses? Porque tem a história, né, do herói Odisseu, que passou por essa travessia, deu a volta ao mundo, né, neste caminho de volta para casa, e nesta travessia ele sofreu muitos sofrimentos, muitos desafios, e envolvia muita saudade, né, da sua própria pátria. E foi assim que ele definiu esse nome, Síndrome de Ulisses. Assim e a saudade é mesmo, é taxado em nós imigrantes, né? Sim. Saudade. Temos saudade de tudo, né? Sim. Família, amigos, da nossa casa, da nossa comida, do acolhimento do brasileiro, de tudo, da cultura. Sim, existe o calor do Brasil e o jeitinho brasileiro que a gente não encontra aqui. É verdade. E sobre os sintomas, vamos falar sobre os sintomas. Quais são os sintomas? Para as pessoas já começarem assim, eu me identifico ou não? Sim, envolve bastante ansiedade. Ansiedade, quando eu falo, é aquela sensação, porque muita gente fala sobre ansiedade, mas às vezes não sabe ao certo como se manifesta, né? Aquela sensação, às vezes, em muitas pessoas se manifesta como falta de ar, falta de fôlego, estresse muito intenso. Algumas pessoas chegam a soar, a faltar a fala, a se desequilibrar internamente, com pensamentos que se desviam facilmente, distrações. E, então, esse tipo de ansiedade, o estresse, que é muito intenso, o desequilíbrio, atrapalha bastante o cognitivo, sabe? Na questão memória, a pessoa fica realmente perdida em seus pensamentos, com tantas cobranças, vamos dizer, porque essa ansiedade, essa falta de memória, essa falta de saber lidar com o que se sente, de onde vem, e não ter tempo, porque a gente taxa isso, não tem tempo para olhar para isso, deixa aqui de escanteio, vou continuar vivendo a minha vida porque eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, fazer aquilo, estou aqui para mudar a minha vida de fato. Então a gente joga de escanteio todos os sintomas e continua vivendo. Só que o fato de não olhar para a saudade vai crescendo e vai se transformando numa síndrome de Ulisses, o que era uma simples ansiedade, uma simples agitação, uma simples desconcentração, uma simples distração cognitiva, acaba se tornando a síndrome pelo fato de não olhar com carinho, não acolher e não tratar o sintoma. Menina, e nós, como somos imigrantes, a gente vive muito disso aí, né? Eu fico pensando em mim. Muitas cobranças. Muitas cobranças. E as cobranças não só do próximo, mas a cobrança com nós mesmos, né? Quando eu acredito que quando ela fala, é nós nos cobrando. Sim. Como é que funciona isso, nós nos cobrando? Essa cobrança começa antes de sair do país de origem. Começa muito antes. E eu até ouso dizer que a síndrome nasce antes mesmo de imigrar, porque a gente coloca tanta pressão, tanta força nesse sonho que quer realizar, nessa mudança que está para chegar. No meu caso, não foi um sonho, foi a minha situação que me forçou a mudar de país. Eu precisava realmente de um acolho, de uma ajuda, já não tinha mais a minha mãe, tive meus tios, minha família que me acolheram aqui na Bélgica, mas tem muitas pessoas que sonham e planejam. E nesse sonhar e planejar já gera ansiedade em si. Então, esses sintomas já surgem antes mesmo de migrar, porque a gente se cobra para fazer perfeito, para fazer direito, para fazer bonito. A pressão maior começa querendo fazer bonito, porque a gente tem essa ideia, essa pressão de que pronto, mudou de país, tem que alavancar, tem que fazer diferente, tem que aparecer diferente, tem que mostrar que está tudo bem para quem ficou, para quem está te assistindo do outro lado do oceano. E mostrar que é perfeito, que está tudo perfeito, que deu certo, mas Deus sabe as dores internas, hein? Sim, esse lado que ninguém quer compartilhar, esse lado que ninguém quer mostrar, que são dos desafios reais que acontecem aqui no campo mesmo, que é um campo de batalha em algum lugar, que poderíamos estar vivendo também no nosso país, mas escolhemos viver em outro país, fora do nosso país de origem, e isso traz mais pressão. A língua, tem o luto que existe em não mais poder pronunciar as coisas em sua língua, não mais se fazer entender com tanta facilidade. Traduzir tudo o tempo todo, ainda mais quem é casado com pessoas do país mesmo, que nem é o meu caso, né? O nosso caso, quando a gente entra no país, se integra, acaba se envolvendo em relacionamentos também com as pessoas do país, a gente vive esse luto que fica e incomoda, e ele é presente todos os dias, de não ter a facilidade de se expressar como na nossa língua maternal. E não é só, é também o luto da saudade, de todas as coisas que envolve a nossa origem, que envolve a nossa vida, que te trazia sentido da vida para a nossa vida antes e que hoje já não cabe mais. Esse é o famoso
luto migratório, não é? É o luto migratório, exatamente isso, Paulo, o luto migratório, porque a gente vive e é todos os dias. E são sentimentos que a gente considera, deixa aqui, é só saudade. É só mais um pouquinho de ansiedade aqui, porque eu vou encontrar pessoas novas, ou porque eu vou ter que me apresentar na prefeitura, né, na comuna, como se diz aqui, e vou ter que me manifestar de maneira diferente, me expressar bem. E todas essas ansiedades, todos esses incômodos vão crescendo dentro da gente. Quando a gente não olha, apenas deixa de escanteio e esconde, porque é o que a gente tenta fazer e faz, cresce e se torna realmente uma síndrome. Eu chego até a brincar com algumas pacientes perguntando, né, Ulisses, é você? E eu aqui, logo quando ela chegou, que eu comecei a gravar a apresentação, aí me atrapalhei algumas coisinhas, né? Voltei atrás dela. Ulisses, calma, Ulisses. É você, Ulisses, saia desse campo que não te pertence. Porque realmente se manifesta dessa forma e é muito natural e a gente acaba se acostumando a sofrer esses sintomas, a deixar de lado, isso vai se transformando em um trauma muito grande. E quanto mais a gente deixa de acolher, mais cresce. E esse é a maior falha de nós como seres humanos, de querer focar no trabalho, a ganhar, a fazer, a ultrapassar tantos obstáculos externos, sem ao menos olhar para os obstáculos internos que existem e persistem e às vezes te impedem de prosperar ainda mais por conta de não olhar para esse fato emocional que te impede de se concentrar mais para alcançar os seus objetivos. Exatamente. É muito fácil a gente dizer assim, quando a gente tá com as pessoas e depois acontece qualquer coisa, minha vez eu com minha ansiedade. É muito fácil a gente dizer eu com minha ansiedade, mas sobre aquela situaçãozinha que aconteceu, para fazer a gente falar, o que é que eu faço com a minha ansiedade, por detrás, ali é só como é que chama? A ponta do iceberg, mas embaixo tem muita coisa que muita gente não sabe. Que borbulha Que nem a gente sabe lidar com isso, porque começa tanta coisa. Eu sou um dos casos que eu tenho ansiedade, né? Eu falo minha ansiedade, mas a minha ansiedade é realmente meio complicada, né? Como eu te disse, eu tive um burnout e para mim foi, assim, terrível. Lidar com tudo, lidar com todos. Sim. E foi por isso que quando eu fui pesquisar no Google e encontrei a síndrome de Ulisses, pessoal, foi por isso que eu disse assim, não, do jeito que acontece comigo, pode estar acontecendo com muita gente, né? E as pessoas têm que estar esclarecidas sobre esse assunto tão importante, tão necessário. E eu disse assim, eu tenho e preciso trazer esse tema aqui para o podcast. E aí eu fui fazendo pesquisa, já tinha entrevistado em um evento. Sim. A Débora, não foi Débora? Sim. Já tinha entrevistado no evento do Empreendedores em Conexão. E ela foi assim perfeita. Eu tive muitos feedbacks da doutora Débora, dizendo que ela era perfeita, que ela era ótima. E se ela perguntava se ela era daqui da Bélgica, se ela morava aqui na Bélgica. E eu disse assim, não, eu acho que sim. É a Débora. É a Débora Santos, ela vai estar aqui com a gente. Pois é, então é assim, doutora, o que é que a psicanalista diz para uma pessoa, por exemplo, que está assistindo e que ela tem essa síndrome de Ulisses? Sim, é engraçado, né? Nos tempos que a gente está vivendo, a gente tem o automatismo de se autodiagnosticar, que é o que a maioria das pessoas vão fazer que estão assistindo esse vídeo aqui. Já vai logo fazer que nem a Paula, vai lá pesquisar, procurar saber, e a gente já se autodiagnostica já. É necessário saber, o que eu diria? É necessário conhecer as raízes desses sentimentos. Como eu disse há pouco atrás, às vezes tudo isso começou a se manifestar antes mesmo que você imigrasse. Então, às vezes, o ponto-chave, a resposta-chave para cada sintoma nem seja o fato de ter imigrado. Porque tem muitas pessoas que sofrem a síndrome de Ulisses dentro da própria casa e dentro do seu próprio país de origem. Existem pessoas que já na adolescência sofreram alguns traumas, que já não se sentem mais em casa dentro da própria casa, e isso também faz parte dos sintomas da síndrome, sem mesmo imigrar. Então, o que eu diria? Olhar para as raízes desse sintoma. Tudo bem, é ansiedade? É fácil dizer que é por conta do luto imigratório, porque já estamos aqui e enfrentamos de fato todos esses desafios. O mais difícil é vasculhar, que é o meu trabalho, por isso que eu amo fazer o que eu faço, vasculhar no mais profundo, no inconsciente, nos sentimentos, encontrando as raízes que te fizeram chegar aonde você está agora, a sofrer cada sintoma nessa intensidade. Porque com certeza não iniciou no fato de imigrar, já iniciou bem antes. Existem raízes que a gente alimenta
por automatismo, por desconhecer, por não saber como lidar, de maneira oculta, e quanto mais a gente guarda, quanto mais a gente alimenta, e quando eu digo raízes, seriam sentimentos, aquelas, vamos dizer, crenças, que existe uma voz, existem várias vozes em nossa mente, sempre tem aquela vozinha que vem e te puxa pra baixo. De quem que é essa voz? Aonde nasceu essa ansiedade? Aonde nasceu essa insegurança? Aonde nasceu essa desconcentração? Porque todos nós nascemos como uma folha em branco e a gente vai absorvendo dos ambientes em que vivemos, várias crenças. E pra gente chegar a imigrar, é como se nós estivéssemos quebrando um padrão. Porque às vezes ninguém na sua família ou na sua história, na sua árvore genealógica, tenha tido a coragem de fazer o que você fez, imigrar. Exatamente. Então não é só o fato de migrar e de desenvolver a síndrome por conta só disso. Existe toda a sua história por trás. E a gente trata isso olhando de maneira pessoal. Peraí, é síndrome de Ulisses? Pode ser, mas qual que é a história que tem por trás disso? Vasculhar o inconsciente, procurar sim um tratamento, nem que seja com alguém que você se sinta à vontade, mas procurar sim profissionais para falar sobre. A gente disse na psicanálise que a cura acontece através da fala. E quando a gente começa a colocar para fora, é como se houvessem caixinhas em nosso cérebro que se abrissem e nos permitissem acessar de novo memórias que antes ocultas por conta de medo, por conta de julgamentos, por conta de não posso pensar nisso, isso não é importante agora, escondidas ali nessas caixinhas. E quando a gente começa a falar, elas vão se abrindo, memórias vão surgindo novamente, e dali a gente vai encontrando as respostas, as raízes, os reais fatores da síndrome ter se desenvolvido. Então, primeiro, buscar vasculhar mesmo de maneira mais profunda, procurar ajuda profissional. Simples por si só. Não está pronta para isso? Procure grupos, comunidades, onde você tem abertura para falar sobre. E dentro do seu íntimo, procure um momento consigo mesma. É muito necessário você entender que para lidar com a vida, seja fora do país de origem ou dentro, independente de onde quer que você esteja na sua vida, para lidar com todo o externo, você precisa gerenciar bem o seu interno. Então, o que está bagunçado aqui dentro? Que precisa ser resolvido, que precisa ser acolhido, que precisa ser olhado, que você vem negligenciando, vem ignorando por conta de não ter tempo. E eu penso assim, quando a gente pensa em migrar, não é? Deixar a família, deixar tudo, até eu como deixei filho lá no Brasil, o filho era adolescente, se nós temos algum problema interno, algum problema para resolver com filhos ou com família ou com trabalho ou com nós mesmas, não seria interessante a gente procurar, antes de tipo assim, se a gente resolveu imigrar, que não seja fugindo de problemas. Sim. Porque a gente só está pegando aquele problema e jogando para frente. Está pulando uma etapa. Né? Tá pulando a etapa. Não seria interessante as pessoas, por exemplo, se tem algum problema interno, alguma coisa interna que sente para resolver, não seria interessante resolver isso lá? Antes de vir pra cá? Antes de vir? É bem particular, bem particular. Poderia sim, em alguns casos, ser bem mais interessantes, mas existem casos que a pessoa só vai conseguir resolver, desenrolar no ID. Vai indo, vai resolver. Porque, queira ou não, quanto mais a gente fica no lugar considerado de estagnação, muita gente sai do Brasil porque se encontra estagnado no Brasil, certo? Então tem muita gente que fica no lugar de estagnação por medo de dar esse passo a mais, por ansiedades, por inseguranças, e acabam, mesmo que buscando o tratamento, não conseguindo sentir este novo, porque não está vivendo. Então não é um impedimento, não digo que seja um impedimento, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, essas questões, esses conflitos internos não são impedimentos. Pode migrar, pode vir, mas esteja pronta a viver esse compromisso real consigo mesma de autoconhecimento, a viver esse compromisso real consigo mesmo de tratar tudo de dentro para fora. Pode ser que tenha coisas bem mais complicadas de se tratar fora do seu país de origem e outras mais fáceis, porque às vezes longe da família, longe do lugar da onde pertencemos, longe da voz dos pais, dos familiares, dos amigos próximos, você encontre mais a sua própria voz. Então é muito duplo. Vai depender muito da história da pessoa, mas eu digo, não fique no lugar de estagnação. Se você sente no coração de se movimentar, de ir, de fazer, faça, mas tenha esse compromisso consigo mesma de desenvolver-se também, de dentro para fora, para saber lidar com os desafios que vão crescer. Exato. E eu gostaria que você deixasse aqui pelo menos 2 práticas de saúde mental. Eu acho que muita gente precisa saber, né? E vindo de uma psicanalista, né, ela orientando pelo menos 2 praticazinhas aí de saúde mental. Muito bom. Uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar com pacientes, mentorados, alunas, é a escrita terapêutica. Quando a gente coloca para fora, tira da nossa mente, do nosso coração e externaliza, coloca num papel,
está fora de você, está vivo aqui e precisa ser resolvido. Então, escrever o que se sente, aonde nasceu, como é que foi que começou a se sentir assim, em qual episódio da sua vida você se encontrou sofrendo tanto com tais sintomas, começar a se permitir a soltar, colocar para fora. Se não quer se dar a oportunidade de entrar com tratamento terapêutico, para mim essa seria a primeira ferramenta que salva, assim, muitas vidas, quando levada a sério, obviamente. Pegue um papel, uma caneta, uma folha em branco e solte para fora todos os incômodos, as palavras não ditas, os sentimentos não expressados porque não Perfeito. pode, não deve, não é bom, Perfeito. não vai ser aceitável, não vai ser bem visto. Essa seria a primeira ferramenta poderosíssima. Tirar de fora de você, vai viver fora de você. E uma vez que tá aqui fora, está vivo e precisa de solução. Você vai escrever e em seguida você vai ler em voz alta, se permitindo ouvir. Porque cada vez que você ouve todos os conflitos internos que você colocou no papel, você se confronta a resolvê-los. Escreve, lê, ouve e pode ter certeza que o inconsciente mesmo vai trabalhar por si só, te trazendo soluções, direções, até nomes de pessoas que você vai ver, poxa, é verdade, aquela pessoa pode... Porque você tá se permitindo tirar do seu baúzinho, da sua cachola, tudo que te incomoda, colocando numa folha e precisa ter solução, uma vez vivo fora de si. Então, escreva, leia em voz alta, se ouça e se permita se confrontar, se concentrar com a sua própria história, se conectar com a sua própria história, reconhecer suas próprias falhas, suas próprias fraquezas. Esse seria o primeiro passo, muito importante. Seria o quê? Um storytelling da nossa própria história, da nossa própria vida. Exatamente. Né? Seria interessante. Olha, cada um vai ter o seu livro. Sim, O meu vai dar um best-seller. Sim, é uma escrita terapêutica. Eu tenho um caderninho nas minhas mentorias, eu chamo esse caderno de um caderno do resgate. Porque ele resgata a nossa identidade. Conforme você vai colocando pra fora, você vai se percebendo de outra maneira, vai enxergando novas possibilidades, vai desenvolvendo uma nova visão sobre si só. Então, ter o seu caderninho do resgate e colocar, de fato, tudo pra fora, ler, se ouvir, pra depois ter acesso às soluções. Perfeito. Pessoal, já sabe, né? Já pega aquele caderninho, quem não tem em casa, compra específico para isso e começa a escrever a sua trajetória de vida, desde quando você se entende por gente, né? Escrita terapêutica, é isso mesmo que se chama. Até hoje. Vai o que vai lembrando, Sim. vai escrevendo. E com toda sinceridade e honestidade, porque a gente tem a mania de enfeitar, de romantizar. Não, é pra falar a real, seja sincera consigo mesma. Todas as palavras que você não disse pra sua mãe quando aconteceu tal assunto. Como que você se sentiu? Todas as palavras que você não disse pra aquele ex que você deixou. Como que você se sentiu? É sobre esses sentimentos que foram guardados, emoções que foram sufocadas. E vai se desenvolvendo ansiedade, isso, aquilo, até emigrar e se transformar em um Ulisses. Seria um diário do passado, porque o diário é o dia a dia, né? Hoje eu vou escrever o meu. Eu pego o meu diário. Aí, nesse caso, vai ser um diário do passado. É um resgate mesmo. Você vai resgatar, conectando as emoções presentes na sua vida atual com tudo que você já viveu. Para, enfim, encontrar respostas. Exato. E doutora, qual a diferença entre uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma vida normal, um trabalho, e vai, foi família, beleza, e, sabe, uma pessoa normal, daquela pessoa que tem a síndrome de Ulisses, que não seja, que não seja só imigrante, porque, pronto, nós temos, a maioria de nós temos, né, um pouquinho da síndrome, mas, de um modo geral, a diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa com a síndrome? Se identifica a síndrome pela falta de... como que eu posso colocar isso aqui com bastante clareza? Você vai identificar e se ver nesse lugar através, principalmente, da falta de concentração e determinação ou disciplina em terminar aquilo que se começa. A gente tem aquela dificuldade muito grande em continuar dando os passos, porque tem aquela sensação que tem algo mal resolvido, não sabe exatamente o que é, e fica aquela sensação. Então, talvez, a grande diferença seja na velocidade em que avançamos, porque quanto mais clareza a gente tem, eu não diria de diferença de uma pessoa normal ou a pessoa com uma síndrome, porque na realidade, se a gente olhar de maneira bastante humana ou até mesmo psicanalítica, não existirá nenhuma diferença. São dois seres levando a vida da maneira que entendem e sentem. A diferença real de quem está com essa síndrome mais avançada, está realmente sendo atingido por esses sintomas que vem devastando o seu dia a dia, seria esse sentimento de estagnação. Poxa, eu mudei de país, estou do outro lado do oceano e ainda assim não avanço, não consigo, não alcanço. Então existem conflitos internos, existem camadas mais profundas que precisam ser acessadas para que a pessoa tenha bastante clareza de suas raízes e entender o que é preciso ser feito. Porque o externo eu já estou fazendo, já estou trabalhando, já estou buscando, já regularizei, já fiz tudo e ainda assim não vai. Então são recursos, são camadas mais profundas internas que precisam ser acessas. Mas para isso é necessário se permitir se autoconhecer, se permitir entrar nesse processo, entrar nessa viagem que tem começo, mas não tem fim. Mas eu fico pensando, doutora,
Como é que no mundo de hoje, que nós nos encontramos hoje, esse mundo tão difícil, tão violento, tão cheio de coisas, tão cheio de problemas, será que existe uma pessoa normal? De fato... Antes da pandemia, cada um com seu probleminha. Uhum. Depois da pandemia, o problema aumentou. Com guerras, com catástrofe, com tantas coisas, problemas com filhos, problemas com famílias, problemas com imigração. Problemas no trabalho. Será que existe uma pessoa normal? Eu acho que cada um carrega um pouco do Ulisses ali. Eu acho que cada um carrega. Sim. Ou eu estou errada, não sei. Não, carrega sim. Eu acredito que o seu normal não é o meu. Então não tem como o normal da Paula não pode ser o meu normal e o normal da Débora nunca será o normal da Paula, porque nós temos histórias e contextos diferentes, apesar de estarmos morando no mesmo país, talvez ter vivido confrontos, desafios parecidos, mas nunca será o mesmo normal. A minha loucura não vai ser a dela, a loucura dela nunca vai ser a minha. Todo mundo carrega um pouco de loucura dentro de si. O segredo está em reconhecer o que de fato vale a pena continuar alimentando e o que precisa ser resolvido, estruturado, colocado com mais clareza, colocado sobre a mesa, colocado no papel, colocado na prática, trazer ordem, visão, clareza, direção para tudo que se encontra bagunçado dentro da gente. E o erro da maioria dos imigrantes é isso, querer arrumar todo o externo para mostrar o bonito e deixar desarrumado, bagunçado o interno. E é aí que estagna. Tá vendo, gente? Eu disse pra vocês, se preparem, porque é forte. E ela não perdoa. Eu não sei se vocês estão aí se identificando. Cada fala dela aqui, pelo menos eu vou tirando um bocadinho pra mim, tá vendo? E eu preciso de uma psicanálise. Vamos pra análise, vem pra análise. Vamos. E por falar nisso, vamos falar um pouquinho sobre o lado emocional mais forte do imigrante. Sim. Que é a solidão e o pertencimento. Eu anotei bem isso aqui, eu gostaria de ouvir da doutora. Um lado emocional, a solidão e o pertencimento. Sim, na psicanálise a gente costuma dizer que esse sentimento, a solidão e o pertencimento, são sentimentos que caminham juntos, né, na realidade. E o que acontece quando a gente migra, quando a gente sai e não é somente de país, é quando a gente sai de uma situação para outra, quando a gente migra de um ponto para outro de evolução, sempre vai existir solidão, angústia e o sentimento de não pertencer. Porque psiquicamente, você está saindo do lugar de origem fazendo algo diferente. Você está fazendo algo diferente do que talvez todas as pessoas atrás de você, mãe, pai, avó, todas as pessoas que vieram antes de você fizeram. Vai falando aí que eu vou preparar aqui o nosso cafezinho. Vou preparar o cafezinho, nosso chazinho. Vamos, continuando. Sim, a gente vai perdendo esse sentimento de pertencer a partir do momento que a gente cresce. E é um sentimento de abandono mesmo. Você, em algum lugar, você se sente abandonado pelo resto. Mesmo que seja uma escolha sua, uma decisão sua, esse sentimento de solidão, de angústia, de falta de pertencimento sempre vai surgir quando você estiver migrando de um ponto de evolução a outro. Sempre vai se manifestar, sempre, sempre, sempre. E é necessário a gente ter clareza de que, como se diz, né, diz na Bíblia mesmo, né, a salvação, ela é individual. E o que significa que esse processo de autoconhecimento, essa jornada, ela é só sua. Por quê? Porque a sua vida, por mais que seja parecida com de muitas outras pessoas que você compare, ela é única. Ela é só sua. Essa história ela é só sua. Existem traumas que você viveu que nenhuma pessoa sentiu da maneira que você sentiu. A gente sente, a gente interpreta tudo que a gente vive de maneira individual e diferente. Por isso que não existe espaço para comparação. Quando a gente compara, a gente se perde. A gente se perde um pouco de si. Não existe espaço para comparação. Então é realmente ter consciência de que é necessário saber lidar. Saber lidar com o momento que vai ser necessário se isolar, saber lidar com a solidão e transformar essa solidão em solitude. Que a diferença, solidão é quando você se sente sozinho, abandonado, é aquela parte mais vitimista que nasce dentro da gente, se desenvolve quando a gente não olha e não acolhe. E solitude é transformar esse momento de solidão e sofrimento em um momento produtivo, em um momento de crescimento, em um momento de autoconhecimento, em um momento de conteúdos que precisam ser colocados para fora para serem elaborados, resolvidos, e para que você consiga abrir aquela porta da indecisão, da insegurança e ver com coragem o que tem do outro lado, seja positivo ou negativo. É o processo da evolução. A gente tem muita mania de mudar de país, de migrar e achar que a gente vai ser mais feliz. É verdade. E a gente se esquece que migrando vão haver desafios diferentes. E a gente veio pra vida não é pra ser feliz. A gente veio pra vida pra evoluir. E evoluir dói. Crescer dói. E migrando em outro país, fora do seu país de origem, vai doer de maneira diferente. Por quê? Porque você tá fora de casa. Então, é lógico e simples, mas a gente mesmo complica por não querer olhar, não querer lidar.
não querer acolher, tratar e cuidar da maneira devida. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente afasta da nossa própria essência, mais a gente se afasta da nossa verdadeira identidade. E nessa a gente não desenvolve áreas necessárias para de fato prosperar, de fato crescer, de fato fazer acontecer. Olá pessoal, em nome do The Best Cast, eu, Paula Dantas, venho trazer aqui uma informação para vocês que está me deixando assim bastante contente. Quero vos informar que temos um patrocinador master. E quem é esse patrocinador master? É a Jordan Digital. Ela é uma agência de marketing especializada em automação e inteligência artificial. E a Jordan Digital veio somar com a gente e trazer qualidade em todos os aspectos a nível de marketing digital. E o que mais me chamou a atenção nos serviços é que você pode automatizar sim o seu atendimento. Vamos supor que você está atendendo uma cliente e o telefone toca, o WhatsApp é uma outra futura cliente querendo saber sobre os seus serviços, sobre marcação. Então, para a sua cliente não ficar sem atendimento, aí entra o serviço da Jordan Digital. A IA vai fazer o atendimento da sua futura cliente, buscar uma outra profissional. Mas com a agente de IA vai fazer todo o atendimento e a sua futura cliente não vai ficar à espera. Quer um conselho? Pare de perder cliente e fale agora com a Jordan Digital. A sua futura agência de marketing digital terá o imenso prazer em atender você como me atendeu e hoje ela é a nossa agência parceira. E aqui embaixo eu vou deixar o link de atendimento deles para vocês entrarem em contato para marcar uma reunião de avaliação e a promoção é somente para as 2 primeiras pessoas que ligarem pedindo a avaliação. E se você é seguidor do The Best Cast, tem um desconto bem especial. É só dizer que é seguidor do The Best Cast. Gente, tá vendo que eu estava certa? Está vendo que eu estava certa? Tinha que ser ela, gente. Tem que ser ela mesmo. Agora, doutora, como é... Você falou de solidão e solitude. Isso foi bem interessante. Como é que a gente sai da fase do estado de solidão para nós nos botarmos no estado de solitude? Forçar a estar sozinha. Criar um ambiente, pega um cantinho da sua casa, pode ser aquele cantinho que você nunca olha, que tá sempre bagunçado, que tá sempre desarrumado. Sabe aquele armário que você estoca todas as coisas ali e fala, depois eu arrumo e nunca arruma? Pega um cantinho da sua casa, desse jeitinho, que você precisa arrumar, limpar, um cantinho que te represente. E transforme esse cantinho no seu lugar secreto. Pode ser um cantinho com um tapetezinho, uma almofadinha, uma mesinha, um cantinho seu, o seu lugarzinho secreto. Pode ser no banheiro, no quarto, na sala, onde você se sente mais à vontade. Um cantinho que você se identifique na sua casa. Arrume e limpe este cantinho com todo amor, com todo o coração, com toda a intensidade. E perceba com qual área da sua vida interna que você tem feito a mesma coisa. Colocado tudo ali, estocado tudo ali e dizendo, depois eu olho, depois eu acolho, depois eu arrumo, depois eu sinto. Começar a cuidar dessa área com o mesmo amor. Então você vai se colocar naquele cantinho todos os dias, pelo menos uns 15 minutos. Faz a sua escrita terapêutica, faz uma oração, faz uma meditação, lê 10 páginas de um livro e dedique esse tempo para si, para se autodesenvolver, para respirar. É necessário, né? Para respirar. Porque respirar é uma coisa tão automática da vida. É mesmo. Só que a gente precisa aprender a respirar de maneira consciente. E aí quando você respira antes de falar, antes de responder, antes de agir, tudo muda, porque você primeiro se conscientiza do que vai sair, do que vai verbalizar, do que vai sentir. Às vezes tem situações muito reais mesmo. Às vezes a gente chega aqui e a gente logo se sente, como é que se diz? Quando não é ignorado. Logo a gente se sente descriminalizado. Tipo, se sente, é preconceito. Era essa a palavra. Sim, é preconceito porque sou imigrante. A gente logo tem esse sentimento, nossa, deve ser preconceito, né? Mas quando a gente para perceber da onde que nasce esse sentimento e esse pensar deve ser preconceito, será que é mesmo? Será que é? Porque tudo que a gente percebe e nos incomoda no outro fala muito sobre nós mesmos. O outro nada mais é que um espelho para os desafios que a gente não quer olhar, não quer enfrentar, não quer resolver. Então, olhar para o mundo externo como um espelho. Tudo que te incomoda, opa, por que está me incomodando? O que isso quer me dizer? Da onde vem esse incômodo de fato? Não é a pessoa, é contigo. É você que precisa resolver, é algo seu. E como é que resolve? A gente identificando um problema, porque cada um identifica, não quer falar e não quer assumir.
mas e como é que resolve essa situação? A gente vendo um problema nosso na fala daquela outra pessoa, no agir daquela outra pessoa, como é que a gente resolve? Se questione interno, e como não tem nada a ver com a outra pessoa, resolva consigo mesmo. Resolva consigo mesmo e se questione mesmo de maneira interna e profunda. Por que que isso me incomoda? Quem que essa pessoa me lembra? A atitude dela assim me incomodou. Quem que ela me lembra? Quem que ela está representando pra mim? Porque às vezes a fala daquela pessoa lembrou a fala da sua avó que te traumatizou porque foi muito rígida. Vai muito mais além. É muito mais profundo. Então tudo que a gente não vive com presença, nesse respirar, nessa intensidade, nesse estado de presença mesmo, que a maioria das pessoas estão vivendo no automático, não se sentem presentes, não se sentem presentes, e é por isso que existe muita insatisfação no coração, no ser, na vida e na mente, por falta dessa conexão, desse questionamento, desse ir mais além. Não é só esse superficial de sintomas, é sobre mim, é sobre a minha história, sobre o que tudo isso me causou e por que o outro me causa ainda agora. É algo que eu preciso resolver aqui dentro, é se questionar mesmo, se auto-questionar. Exato. E falando sobre a culpa, como é que o sentimento de culpa, nosso sentimento de culpa, ela impacta na nossa autoestima, porque, né? A culpa de migrar, você quer dizer? A culpa de uma forma geral. Sim. E se não houver culpados? Não muda? Existe culpado, de fato? Por que precisa existir um culpado? Exato. Se todo mundo é ser humano, adulto, cada um tentando resolver a vida e entender a vida do jeito que aprendeu. Então a culpa se dissolve, se dissipa, desaparece, se vai, quando a gente assume o nosso lugar de autorresponsável e desenvolve um olhar de empatia para com o outro, entendendo que somos todos adultos, temos todas as nossas histórias, e a gente para desenvolver também esse olhar de alma, sabe? Não humano, carne, humana, ser humano aquele que julga, porque nós julgamos automaticamente o tempo todo o outro. Então, policiar esse estado de julgamento, esse estado de comparações, deixar de procurar culpados, nem que seja a si mesmo, e se entender, se autorreconhecer e reconhecer os outros como alma também, como seres além da humanidade. Também é alma, também é um ser tentando ser feliz do jeito dele, do jeito que aprendeu, tentando resolver do jeito dele, do jeito que aprendeu. E quando a gente desenvolve esse olhar, toda a culpa, aos poucos, vai deixando de ganhar espaço, porque a gente entende o nosso lugar de autorresponsabilidade para com os nossos atos, para com as nossas ações e também para com o outro. E não depositar nos nossos erros, nos nossos desacertos, não estar culpando o outro. Também tem isso, né? Não culpar o outro e como você mesmo disse, perdoar os erros do outro, porque é o erro dele, isso, como eu disse, é um problema dele. É o que se passa com ele e não com a gente. É o jeito do outro de lidar com a situação, é simplesmente a maneira com que o outro aprendeu a lidar com a situação. Mesmo que seja errado aos seus olhos, mesmo que não faça sentido algum pra você, é o jeito que a pessoa aprendeu a lidar com aquilo. Então tudo existe um limite, uma barreira. Se não me cabe mais suportar isso, eu corto as relações de maneira adulta, de maneira responsável, me afasto temporariamente se preciso for, mas assumo esse lugar de que perder o meu tempo julgando, comparando, apontando, culpando, né, remoendo, não vai resolver a minha vida, não vai avançar a minha vida, não vai me ajudar na minha própria autoevolução. Então, se autorresponsabilizar por si só, entendendo que tudo que eu me culpo, existem dois tipos de culpa, né? Aquela culpa que te condena, te coloca pra baixo, te julga. Essa é a falsa culpa, eu costumo dizer, porque essa culpa vem de toda a insegurança, de toda a incerteza, de toda a baixa autoestima, e tem a culpa verdadeira, que é aquela que, para quem acredita, como eu acredito muito em Deus, que é como um sopro suave nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso ser do Espírito Santo, que vem e diz, olha, Débora, talvez o caminho seja esse aqui, não esse. Respira um pouquinho e reflita, será que essa realmente é uma boa resposta para dar agora? Será que essa é realmente uma boa atitude a se tomar agora? E se você se posicionar dessa forma agora, o que acontece depois? Não somente com o ambiente externo, mas consigo mesmo. Por quê? Você está dizendo sim, por que você está dizendo não? Qual que é a raiz disso tudo? Se permitir respirar, a gente não se permite mais isso. É tudo imediato, tudo, né? Muito preciso aqui e agora, e a gente vai perdendo essa conexão consigo mesmo. E se não estamos conectados com a gente, como vamos ser capazes de se conectar com o outro de maneira genuína, a ponto de entendê-lo com empatia, com amorosidade e perdoar? Não existe espaço. Então é tomar esse lugar de autorresponsável e tirar o tempo necessário para viver isso com genuinidade. E o que acredito que nós, né, gostaríamos de saber, assim, é que para a doutora nos dar, assim, dicas simples de como nós podemos ter um cuidado emocional. Sim, cuidado emocional, muito importante. Primeiramente, para você conseguir olhar para o seu lado emocional, você precisa reconhecer.
Então pare para respirar de maneira consciente. Busque podcasts, que existem muitos de autoconhecimento, de meditação. Eu mesma tenho um que se chama Debcast. E tem 2, né? O Debcast e o Guardiãs. O Guardiãs é para a comunidade fechada, das mentoradas, alunas e pacientes. E o Debcast é para a comunidade aberta, onde tem meditações, onde tem conteúdos que trabalham a sua mente, que te fazem olhar para a sua vida, para a sua mentalidade, para o seu estado mental e emocional com uma maneira mais profunda, de maneira mais profunda. Então, reconhecer que existe um lado emocional que grita e que precisa ser olhado, precisa ser acolhido, precisa ser cuidado. Reconheceu isso, começa a tratar com mais carinho, com mais amorosidade, se auto-entender, não se julgar tanto, que a gente se julga às vezes muito, de maneira tão grande, que chegamos a bloquear para dar os próximos passos na vida. Então, diminuir o julgamento, aumentar a percepção, aumentar a conexão com a vida, com a natureza, tirar 5 minutinhos para estar exposta a um espaço natural, a colocar os pés na grama, com os pés no chão. Autoconfiança, não? Autoconfiança. A autoconfiança se gera a partir do momento que a gente se reconhece como um ser vulnerável, não tão independente assim, porque dependemos de vários fatores para nos sentirmos felizes. E entender que a evolução vai doer, os tapas vão vir, mas fazem parte do processo do ser humano. Isso é ser humano. É viver, entender, reconhecer, identificar e desenvolver a percepção de si só. E é isso que eu ensino nas sessões de análise. Quando chegam pacientes para mim, eu não quero que a pessoa fique uma vida inteira se tratando. A minha intenção majoritária é que a pessoa aprenda a se autoanalisar, a ter percepção de si só. Entendeu? Não, tô sentindo isso, de onde vem? Essa é a emoção. Quer dizer que tá ligado a tal palavra que a pessoa me diz. Porque às vezes a pessoa chega no trabalho, nem chegou, mal chegou, alguém falou alguma coisa e já mudou o estado. Porque aquilo falou mais profundamente para com a pessoa. E a pessoa não entende, já reage na rispidez. Já fica nervosa, o dia já é péssimo, acabou com o dia dela. Então, nas suas sessões de psicanalista, né? Sim. Nas suas sessões de psicanalista, você traz esse exercício. Sim, né? É um exercício de autopercepção. De autopercepção. Que a pessoa aprenda a se autoanalisar a ponto de reconhecer ansiedade chegando, desespero chegando, falta de concentração chegando. E não apenas reconhecer isso, mas entender o porquê. Dei aqui uma pausazinha para entre eu e ela aqui, já aproveitei para fazer um pouquinho da psicanálise. Mas agora vamos falar aqui do tema pais e filhos, né? Que hoje em dia está tendo uma grande discordância, não sei, entre pais e filhos, a diferença de gerações, né? A geração sessentona, muito diferente da geração jovem, né? Tipo 18, 17 anos, até mesmo 20 anos. Dentro de uma casa, né? Tem várias discordâncias sobre isso. O que é que você pode falar para as pessoas que estão passando por essa dificuldade dentro de casa com seus filhos, ou os filhos com os pais? Sim. O que é que você tem a dizer sobre isso? Essa dificuldade em lidar com as diferenças, né, de gerações. O que acontece? O ser humano é incrível, né? Que a gente tem a mania de querer moldar tudo à nossa volta do jeitinho que a gente acha certo, do jeitinho que a gente aprendeu. A geração que eu nasci, que eu vivi, o jeito que a minha mãe tentou me educar, me moldar, me educou e me moldou, é diferente do jeito que eu posso e devo educar os meus filhos agora. E como que a gente vai entender essa diferença e lidar com ela de maneira genuína, de uma maneira mais apaziguada, vamos dizer assim, porque concordância nem sempre haverá, porque existe uma diferença bastante grande. Mas como se apaziguar esse conflito dentro de si, que às vezes não tem nada a ver com o outro, como já disse anteriormente. Sim. É entender que, olha, o ser humano, a gente vive em constante evolução, certo? O ser humano, minha mãe que nasceu em 66, ela recebeu informações, educação, direções, conselhos totalmente diferentes do que ela pôde me dar, porque eu nasci já em 88. Ali em 88 já havia mudado muita coisa de 66 para 88, certo? Então ela teve que se adaptar com a geração para poder me direcionar. E ainda assim, guardando a visão conservada, né? Aquela parte conservatória que a gente tem, né? De conservar tudo que a gente aprendeu, princípios e valores. Tudo isso passa, princípios e valores, é possível passar de geração para geração, mas uma linguagem diferente. É necessário que os pais entendam que... E é pros pais, tá? Não é pros filhos. É necessário que os pais entendam que é muito importante forjar e entender a sua própria identidade, a ponto de aceitar que a evolução do seu filho será diferente da sua. Simplesmente porque ele está num mundo onde ele recebe informações que você não tinha na idade que ele tem.
onde ele recebe pressão que você não tinha na idade que ele tem, onde ele recebe conhecimento, acesso a muitas coisas que você não tinha na idade que ele tem. Então a evolução dele, o desenvolvimento dele vai ser forçadamente muito diferente do seu. Então não tem como você querer pegar o seu filho e prender na caixinha de coisas que você conserva, que você guarda, sem dar espaço para que ele expresse o porquê desses conflitos, dessas reações. E o pai e a mãe só conseguem fazer isso quando ele tá com a identidade muito forjada. Muito bem, tá trabalhando com essência no papel em ser pai e mãe. E essa essência nada mais é que sentir o filho com empatia e não querer prendê-lo dentro dessa caixa onde você dita que tudo é certo, esse caminho pode, esse não pode. De uma maneira ou outra, ele vai enfrentar os seus desafios. E tá muito à frente, hein, os filhos, hein? Tá muito à frente, porque a gente tem muita informação. Muita informação. A minha filha, hoje, 4 anos e meio, tem acesso a muitas informações que jamais eu teria nos meus 4 anos e meio. Impossível. Os tempos mudam e o ser humano também. E a gente é moldável, somos moldáveis. E é mais fácil os pais se adaptarem a essa realidade de que, sim, tudo mudou. O mundo mudou. Tudo à volta do meu filho não está exatamente como estava à minha volta quando eu tinha a idade dele. Reconhecer isso, porque é bastante complexo para ele também entender a sua mentalidade, as suas restrições, o seu ponto de vista, porque ele não viveu tudo o que você viveu. Exatamente. Não vai sentir nunca o que você sentiu. Não vai dar valor na intensidade que você dá porque não tem a sua história. Jamais. Está formando a dele. Então entender essa individualidade e respeitar o outro como ser, sendo filho, sendo pai, sendo mãe, independente da sua posição no relacionamento. Em todas as relações, entender o outro além da humanidade. Mas também temos que ter, tem que se haver regras, limites dentro de uma casa, claro, né? Claro. Porque os adolescentes hoje, se deixar, né? Como diz, ele se estica. Sim, ultrapassa, né, todos os limites. E você sabe que o esticar de um adolescente meio sem noção é complicado. Aí como que faz? Se o papai e a mamãe têm identidade bem definida, têm os princípios e valores bem definidos e conseguem pôr regras de maneira educativa e não restritiva ou que aprisione mesmo, porque quanto mais você aprisiona, mais possibilidades eles vão procurar e vão encontrar, acredite, de pular essa cerca e ir adiante. Então esse trabalho dessa educação tem que ser desde o início, desde de bebezinho, né? E mesmo que seja para resgatar durante a adolescência. A partir do momento que você reconhece o outro como ser individual, independente de ser filho, ser pai, ser mãe, ser avó, você se coloca nesse lugar de, poxa, eu quero te ouvir. Tá bom, você deseja muito isso. Por quê? Você reage assim nesse momento. Por quê? Eu quero te ouvir também. E a gente confunde educar com apenas ensinar, falar. E educar vem muito mais de ouvir do que falar. Porque para educar no sentido certo, com a direção certa, e esclarecer princípios e valores de maneira concreta, de maneira que faça sentido para o outro também, é necessário você ouvir o outro e entender a visão dele de mundo. O diálogo também. Para depois introduzir de maneira inteligente. Educar, amar e ir dando limites à medida do possível, porque não tem como termos controle sobre absolutamente tudo. E tudo que foge dos nossos controles é entregar na mão de Deus. Mas tendo a certeza de que tudo que está no meu controle, em minhas mãos, sobre a minha responsabilidade, eu fiz bem feito. Eu parei, eu observei o campo de longe, primeiramente. O sentimento, a reação, o afastamento, o isolamento, a comunicação, a maneira com que verbaliza, a maneira com que olha, a maneira com que responde. Entendi o jeito do adolescente, da criança, percebi com amorosidade, não reagi imediatamente na raiva e fui entrando no mundo dele. Poxa, vi que você sentiu assim, por quê? E questionando, entrar no mundo, quando são crianças menores, de 18 anos, até mesmo de maneira mais lúdica. Entrar na brincadeira, entrar no mundo do outro para, enfim, entendê-lo, para poder educar com excelência. E eu fico pensando assim também com relação a o pai, os pais e os filhos. Hoje em dia eu vejo pessoas, né, de depoimento, de pessoas falando que não existe um diálogo, existe uma diferença. Os filhos são mais fechados, não se abrem mais com os pais, não têm os pais como verdadeiros amigos, né? Preferem conversar com as pessoas de fora, com os amigos, e não com os pais. Ou seja, não tem aquela liberdade com os pais. E, portanto, fica os filhos dentro de uma casa, no seu mundo, os pais vão trabalhar e chegam, os filhos estão no telemóvel em casa, isso e naquilo. Como é que você, como psicanalista, eu sei que está fugindo muito mas tem muita gente que vive essa situação. O que é que você aconselharia esses pais, nesse caso do filho muito fechado, lá no mundo, no quarto, celular e só com amigos, às vezes nem amigos? Em algum momento se perdeu a conexão. Qual momento foi esse que a conexão foi perdida?
Em qual momento que eu permiti que a importância da tela, do telefone, fosse maior para o meu filho do que a minha presença, a minha comunicação, o meu falar? Em qual momento foi que eu permiti que essa situação acontecesse dentro do meu lar? Nós, principalmente, né, como mulheres governantas dos nossos lares, a gente se confunde com tantas tarefas e papéis que precisamos cumprir numa sociedade tão exigente para com as mulheres, eu reconheço isso, mas é necessário ver com mais essência, tá? Se o meu filho passa não sei quantas horas na tela, onde foi que isso começou a se tornar um hábito? Que acaba sendo um hábito que a gente deixa com que se desenvolva dentro de casa. E como é que faz? O distanciamento surge da desconexão. Como é que você vai fazer? Buscar maneiras de se conectar novamente. Com adolescentes, vai ser bem mais desafiador. Mas enquanto está debaixo do seu teto, dentro do seu lar, dentro da sua casa, é necessário que haja regras, é necessário que haja limites, é necessário que haja princípios, valores, prioridades. Então, estipular, e quando eu falo estipular, é de maneira bastante clara mesmo, nem que seja para colocar uma tabela na parede. O horário de ficar com o telefone, o horário de não, o horário disso, o horário daquilo, vão respeitar imediatamente? Lógico que não. Vai haver conflitos? Lógico que vai. Mas se o pai e a mãe não fizerem isso, não tomarem essa atitude, isso também faz parte da educação. Isso é impor limites, isso também faz parte do... Agora é o momento de se ouvir. Se distanciou tanto que já não existe conexão alguma, que a criança ou o adolescente está o tempo todo no celular, ele está simplesmente tentando ocupar o vazio da falta dos pais no celular, nas outras pessoas, com o chat GPT ou com o que quer que seja. Ele está buscando preencher uma falta que nem ele sabe lidar, nem ele sabe por que sente. E a gente, como adulto autorresponsável, a gente assume esse lugar de, poxa, talvez nesse período da minha vida eu me desconectei, eu me distanciei, eu deixei com que isso acontecesse. Assumir isso com autorresponsabilidade e ver as possibilidades de mudança. Fazer o seu possível. Vai dar certo? Talvez não dê, mas você tentou. Recuperar a conexão, se reconectar novamente. Mas nesse caso, você não indicaria uma terapia, por exemplo, para o adolescente ou para o pai? Com certeza. Conjunta, Sim. Se a família assim aceitar esse Aquela terapia que chama agora, como é terapia familiar, como é que chama? Agora tem uma terapia... Sistêmica, você quer dizer? Sistêmica, que é familiar, né? Que é do sistema familiar. Do sistema familiar. Resolver o sistema familiar, sim, tem como fazer conjunta se todos os membros da família estiverem abertos porque é necessário bastante conexão para que essa sessão se desenvolva com genuinidade. Se não, fazerem a parte mesmo, buscar o tratamento à parte, entender as raízes de cada sintoma à parte. Que a raiz das dores da mãe não é a mesma da do filho. E a mãe está tratando o filho baseado nas dores dela, com as soluções que ela daria para ela. Mas o filho já tem as suas próprias raízes, já está formando as suas próprias raízes, com a própria interpretação individual. Então ele precisa de soluções diferentes da que a mãe quer oferecer, acha certo oferecer. Sim. Entrar um no mundo do outro exige bastante empatia, bastante visão e muito autoconhecimento. E mundos completamente diferentes é meio complicado, né? Tanto das duas partes, tanto da parte do adulto, dos pais entender, né, os filhos, por que estão se comportando daquela maneira, que é até mais fácil, como eles têm muito mais experiência, eles até compreendem. E muitas vezes sabem até onde é que está o erro ali, né? Onde foi que começou o erro. E é diferente da criança ou do adolescente, né? Entender, né, essa distância e que ele achou a solução ali no telefone, no quarto. E às vezes foi os pais mesmo amigas, que deram. No cigarro ou no álcool, seja lá onde for. Sim, e todo vício oral que a maioria dos adolescentes desenvolve, como cigarro, bebida, nada mais é do que a falta gigantesca da mãe. O vício nasce porque o primeiro contato que a gente tem com a mãe, logo que nasce, vem pro peito, pro coração e vai pro seio. É com a boca. Todo vício oral envolve a falta da mãe. Então, isso já é um sinal. Tá com falta da mãe. E às vezes as mães não entendem isso e já logo se culpam. E este não é o lugar. É simplesmente ocupar esse lugar de adulto, autorresponsável e olhar de fora. Até sair desse papel de mãe um pouquinho e olhar como uma pessoa de fora. Saia fora de si. A gente tem capacidade de formar esses cenários em nossa mente. Crie um cenário em sua mente fora de si, enxergando a sua relação com o seu filho. Como que acontece? Qual que é a sua atitude? Por que você responde assim? Por que ele responde assim? Por que ele pega o celular naquele exato momento? Por que ele pega o cigarro naquele exato momento? Esse trabalho é bastante desafiador e não é fácil, mas é bem necessário quando a gente realmente quer que a cura aconteça de dentro para fora, em nós mesmas e no nosso lar. Gente, assim, eu estou encantada com esse podcast e esse assunto filhos não estava muito aqui, não é? Mas eu achei necessário, eu achei bem pôr aqui, porque eu vejo muitos casos,
né, de pessoas que têm esse problema com os filhos e os filhos têm esse problema com os pais. Então eu aproveitei aqui o embalo e fui trazer alguma coisa aqui para vocês. Se vocês se identificarem ou conhecem alguém que se identifica com essa situação, partilhem esse episódio que a doutora Débora falou aqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante as pessoas ouvirem para reconhecer onde está o erro, né? E assim dar seus passinhos, cada dia um pouquinho, cada dia fazendo um pouquinho, né? Para com o filho para com o pai, para que as coisas se resolvam. Sim, principalmente para quem migra, né? Para quem mora fora do país de origem, que é um desafio para si mesmo, para o relacionamento, para os filhos, para todos. E eu tenho tido bastante casos, assim, casais com filhos ou sem, multilínguas, né, que são casados com europeu, ou com africano, ou com marroquino. Essas diferenças de cultura também geram muito diferente dentro da gente. É verdade. Mexe muito com a nossa identidade, a gente se perde muito tentando entrar no mundo do outro, viver, né, de maneira adequada, inteligente, harmoniosa com o outro. E nessa busca de perfeição de ambiência, de naturalidade, mesmo com as diferenças, a gente se perde muito, muito facilmente. Então eu tenho tido bastante casos assim, brasileiras casadas com holandês, com irlandês, com outras nacionalidades, que chegam até um ponto da relação, e com os filhos também, vivendo duas culturas diferentes, que já não sabem mais como desenvolver, não sabem como lidar. Até que ponto isso é diferença cultural? Ou é só necessário mesmo desenvolver mais força de identidade? Mais força de identidade, é isso. Que legal, eu tô assim encantada. E aproveitar aqui, eu tenho um presente para a doutora. Sério? Um bloquinho de notas aqui. Eu amo bloco de notas. Do The Best Cast, que foi feito pela Estação Criativa, que é a nossa parceira. E ela é quem faz todos os nossos personalizados. E ela criou isso aqui. Eu pedi para ela criar esse bloquinho de notas aí para vocês. Maravilhoso! Obrigada. Eu também trouxe um presente para você. Sério? Posso? Boa, pode sim. Me permito. Trouxe aqui um presentinho também. É um livro, claro. Eu presentes. Com uma canetinha do Raízes do Amor, que foi o último workshop que eu realizei. Raízes do Amor e o livro Supere Seus Limites. Supere Seus Limites. Que eu participei como coautora. Tem aqui a sua participação também? Sim. Que legal, gente. Supere Seus Limites. Onde é que a pessoa encontra esse livro? Diretamente comigo ou com a Livros for Kids. Livros for Kids. Como é o nome dela? Ana? Sim. Qual é o Instagram dela? @livrosforkids.br, eu acho que é isso aí. Podemos deixar o link. For Kids, sim. Vou deixar o link, quem tiver interesse, vai no meu direct ou no direct da doutora e procura saber. Tem Mas supere seus limites. Que legal, eu vou ler. Adoro ler histórias. E histórias, né, de vidas. Sim, aqui tem 30 histórias. 30 histórias de vida, gente. Imagine, que legal. Mulheres que transformaram suas vidas. Isso é interessante. A gente sempre se identifica, né, com alguma coisa. E se inspira e para coisas boas mesmo. Legal. E também falando aqui sobre o marketing, hoje estamos com a Jordan Digital, que ela é a nossa parceira master, e ela é quem toma conta de todo o nosso marketing aqui do The Best Cast. Ela é quem, sem ela, esse episódio não vai ao ar, não tem aqueles cortes maravilhosos, é a Jordan Digital que faz. Mas além disso, ela tem outro serviço de automação muito legal, interessante. Assistam agora um pouco sobre a Jordan Digital. Já estamos aqui finalizando o nosso podcast. Tá tão gostoso. Vamos finalizar. Eu gosto muito de finalizar aqui os podcasts com uma frase. Gostaria que a doutora falasse para os seguidores, o nosso público aqui do The Best Cast, uma frase acolhedora para todos nós, imigrantes, para todos da nossa comunidade brasileira, em todo o mundo, não só na Europa. Que lindo, que lindo. Claro, de todo o coração. Que você entenda que você é um ser individual, que precisa de tempo, de carinho, de amor, de atenção. E que você seja a primeira pessoa a se oferecer isso, sem esperar com que o mundo te dê aquilo que você própria não tem coragem de se doar. Seja tempo, seja cuidado, seja afeto. Porque muitas das vezes a gente busca no outro, no mundo afora, ou até mesmo no dinheiro, a segurança que só se encontra com conteúdos, com tudo que é interno. Só se encontra com conteúdos internos mesmo. E a gente vai procurar isso fora. Então que você aprenda isso, que não tem como desenvolver-se, crescer, prosperar na vida, se você não olhar genuinamente para si, com amor, com carinho, se permitir se acolher, se entender como ser individual e se cuidar mesmo de dentro para fora com carinho. Despertar a sua identidade e viver o amor que já existe em você de maneira genuína. Se permitir isso, se permitir se cuidar
e receber, se permitir receber. A gente espera sempre que tem aquela frase, né, que é dar, do equilíbrio entre dar e receber. E a gente sempre acha que vamos doar sempre mais para receber mais, dar mais. E a gente se esquece que a vida começou recebendo. Nós primeiros recebemos vida para depois poder doar vida, gerar algo, gerar vidas. Essa comparação tá bem legal. Então se permita receber também, em vez de ficar dando e colocando em desequilíbrio muitas áreas de sua vida, por conta de não reconhecer este lugar de cuidado, de segurança, de carinho, de amor, que nós mesmas temos recursos internos para nos oferecer, mas não o fazemos, por falta de autoconhecimento mesmo. Tá vendo, pessoal? Ouça a palavra da especialista, da psicanalista, Débora Santos. Passem a segui-la. Vão lá no Instagram dela, que ela é muito... Ela tem também um podcast, e o seu podcast vai ao YouTube, essas coisas? Só tá no Spotify mesmo. Não, no Spotify. No Spotify. É algo que eu compartilho mais com as pessoas que me acompanham, né, que estão comigo, mas tô compartilhando aqui com vocês também, para vocês terem acesso. Tem conteúdos riquíssimos para tratar muitos assuntos lá. Exatamente. Então, deixem seu like aqui nesse episódio. Nos outros episódios, se vocês não ouviram, vocês passam a assistir. E é isso. Sim, se você... Partilhem também, né? Partilhem com uma pessoa que você acha que seria interessante ela ouvir essas palavras aqui, essa informação. A síndrome de Ulisses. Geralmente, quase ou praticamente todos os imigrantes merecem ouvir esse episódio, tá? Sim, se a gente coloca os sintomas, todo mundo vai tenho. Eu mesmo, ai meu Deus do céu. Se você sentir que está no momento de se cuidar, de se tratar, se está aberto para isso, não hesite em entrar em contato. Eu atendo em português, em francês, neerlandês e inglês também. Então, se você sente que a sua família, se o seu lar também é multicultural e sente que a sua família precisa desse acolhimento, precisa dessa direção, pode contar comigo que eu estarei acolhendo cada um de vocês com muito carinho. Legal. E ela é uma psicanalista que ela fala várias línguas. E outra coisa, voltando aqui ao podcast, antes não posso terminar o podcast sem perguntar como foi os seus desafios chegando aqui na Bélgica, doutora? Ah, meu Deus, foram muitos, né? Primeiro, eu cheguei já morando na parte flamenga, então eu me vi quase que obrigada a aprender primeiro o neerlandês, que a Bélgica, para quem não sabe, é um país pequenininho, mas tem 3 línguas oficiais diferentes, 2 principais, que seriam o neerlandês e o francês. Então eu cheguei aprendendo o neerlandês, que é considerado uma das línguas mais difíceis, e encontrei até pessoas, comunidades que falavam apenas essa língua para me introduzir mesmo, me integrar mesmo de verdade. E eu tinha uma sede muito grande de me integrar, de aprender e de me autodesenvolver. Eu vim para isso, para curar muitas coisas da minha vida no Brasil e acabei encontrando caminhos totalmente diferentes aqui. Nada do que eu sonhei e desenhei aconteceu, tudo aconteceu realmente diferente, direcionado por Deus, acredito eu. E então, primeiro foi o desafio da língua, né? Foi o neerlandês, depois o francês, porque sem o francês também não se encontra trabalho. Como a maioria das mulheres, trabalhei durante 2 anos, primeiramente estudando a língua na limpeza, então era o dia todo na limpeza, trabalhando na casa das madames, e depois ia pra escola. Voltava pra casa quase meia-noite de bicicleta, tá? Voltava pra casa quase meia-noite. Foco, hein? Neerlandês e francês, estudando muito. Me envolvi em relacionamentos apenas com belgas, né? Eu tive um relacionamento antigo com um belga que durou uns bons 5 anos ou mais. E agora estou com meu marido, né? Que é o pai das minhas filhas, o amor da minha vida, para sempre, se assim Deus deseja e quer. Que assim seja. Que assim seja. Que também é belga. Então tem ainda os seus desafios. Eu acredito que os desafios, quando a gente migra, são para sempre. A gente só vai se autodesenvolvendo e aprendendo a lidar com cada um deles. Trabalhei em várias áreas. Nossa, Paula, se eu for contar, demora, porque eu trabalhei em várias áreas. Saí da limpeza, fui para trabalhar para uma loja de esportes. Uma vez que eu aprendi a língua e tinha segurança, fui para o comércio. Trabalhei em loja de calçados, trabalhei em loja de cosméticos. Me formei em estética durante 1 ano para poder trabalhar numa loja de cosméticos, que é a Yves Rocher. Todo mundo conhece. Trabalhei lá durante 5 anos, longos 5 anos. Trabalhando mesmo. E fui continuando a estudar para não perder o estudo tem que estar sempre, né? E vocês vocês vejam aí que a língua é fundamental. A língua está na frente de tudo. Se não fosse, se ela não aprendesse a língua, o neerlandês e o francês, né? Ela não estaria trabalhando na escola, no trabalho do desporto, não tinha fazido o curso de estética aqui, essas coisas todas. Muitas experiências, envolve sim a língua. A gente tem que se disponibilizar a aprender e a se integrar de verdade. A maioria dos brasileiros tem essa dificuldade de se integrar de verdade, conhecer a história do país, os costumes, as datas, a linguagem, as manias. Tem as diferenças e é muito interessante conhecer tudo isso, porque a gente se sente um pouquinho mais em casa. E como pertencer é muito importante para o ser humano,
é até mais inteligente, que a gente já chega e já se engaje logo a entender o país, entender a cultura, entrar, viver, conviver com pessoas do país mesmo, para se sentir mais pertencente, se sentir mais à vontade e conseguir se desenvolver com mais facilidade. Exato. E não foi à toa que eu convidei, né, a doutora para vir aqui partilhar a sua experiência. Que experiência bonita. Essa experiência que ela está falando aí para vocês é de foco. Ela teve uma programação, ela veio com um objetivo claro e ela só parou depois que a gente já passei. Exatamente. A gente nem consegue, a gente está sempre buscando, porque como ela mesmo diz, ela está sempre em estudo, sempre estudando para mais e mais. Sim, acabei ultrapassando, porque o meu sonho era trabalhar numa grande empresa, naquele prédio espelhado e ficar ali, né, em algum cantinho administrativo, vivendo a minha vida. Quando eu vim para cá, eu me limitava nisso. E foi quando eu entendi que não, era realmente terapia, era realmente saúde mental e emocional, era realmente esse o caminho, porque tem muito a ver com a minha experiência, com a minha história e com tudo que eu já havia estudado tantos anos, né? Mas você é perfeita, muito bem. Eu me lembro que quando a primeira vez que eu te entrevistei lá no Empreendedores de Conexão, eu tenho uma irmã, ela é psicóloga, e aí ela ouviu, né, e viu o Rios, e ela disse, Paula, ela é perfeita, que psicanalista maravilhosa, parabéns, minha irmã. Pois é, gente. Obrigada, então, tá vendo? Eu trago aqui pessoas com um caso que deu certo, que a experiência dela que ela passou aqui já deu alguns conselhos para vocês, o que a gente está sempre falando aqui, né? Conselho do que dá certo, o que é que seria interessante, e é isso. Sigam os conselhos de quem deu certo. E é isso, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por ter aqui vindo partilhar um pouco da sua experiência como um imigrante e como profissional, pelos conselhos, pela clareza, né, da explicação que a doutora deu aqui pra gente. Eu tô assim super feliz e lisonjeada de tê-la aqui com a gente. A honra é toda minha de ser também uma The Best agora. Agora você é uma The Best, sim, com certeza. Parte das bestes agora, honra toda minha, prazer todo meu. É sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente ama, que a gente vive. É verdade. E é esse o caso aqui, então gratidão também de todo o coração. E a gente vê o brilho nos olhos dela quando ela começa a falar. Se der assunto aqui, ela fica Se deixar, eu fico o dia inteiro falando. Até o dia inteiro falando. É isso. Então, muito obrigada, venha. Ok, pessoal. Fica aqui mais um podcast. E vamos nos despedindo mais uma vez. Até a próxima. Até o próximo episódio. A gente se vê do lado de dentro de alguma sessão ou conteúdo interessante sobre saúde mental e emocional. Ok, até a próxima, pessoal. Tchau. Yes. Foi bom, eu disse pra você. Foi maravilhoso. Pronto. Nasceu.